Na sua opinião, isso facilita a consciência dos trabalhadores, por exemplo, para um movimento de greve? Como que tem sido esse empenho, essa mobilização? Tem sido mais fácil? Tem sido mais difícil? Inclusive em função das novas tecnologias, o trabalho feito a partir de casa? O que você pode falar para nós um pouco sobre isso? O trabalho a partir de casa nas nossas indústrias ficou para o administrativo, principalmente o setor farmacêutico e o administrativo de algumas grandes empresas que estão fazendo ainda home office. Então faz 2 dias na empresa, 3 dias em casa. As empresas mesmo, os trabalhadores de produção, não existe home, é lá. Inclusive durante a pandemia, eles estavam indo lá todos os dias. A gente tinha que ficar conversando com as empresas para fornecer máscara, para não sei o quê. Porque é lá, não tem como, a máquina está funcionando lá. Então, essa é uma questão. A questão da greve, do movimento, de consciência, na minha opinião, aí é uma opinião meio de experiência, meio de cientista e um pouco de função. O que faz os trabalhadores terem a consciência ali naquele momento e pararem, fazerem alguma movimentação, depende da atuação da sua direção. Essa é a primeira coisa. As categorias em que os sindicatos atuam com frequência são as categorias que vão ter mais mobilização e mais participação. Vide o Sindicato dos Bancários, por exemplo, que tem uma negociação a nível nacional. Na nossa categoria, são negociações regionais, conjuntas, então tem força. A outra questão é o momento político. Se o trabalhador sente que se ele perder aquele emprego ruim, ele consegue o outro igual ou melhor, eles vão para a luta. Isso foi bastante na década de 90, em meados de 90, final dos anos 90 e até 2008 mais ou menos, quando veio aquela crise econômica que a gente passou bem, mas que as pessoas ficaram com muito medo, a gente tinha bastante greve, que eram greves de conquista. Depois a gente passou para aquelas greves de garantia de direito. Então, atraso de salário, atraso de cesta básica. Então, percebe a diferença? A greve, vocês estudam, não preciso ficar explicando, mas a gente tem os momentos das greves que são por avanço nos direitos, aumento de salário, melhoria das condições de trabalho, e a gente tem as greves que a gente chama de resistência, que é para não retirar direito ou pagamento de salário. A gente teve muitas e muitas greves, o Diese divulgou essas pesquisas, de que muitas greves que aconteceram naquele período eram greves para garantia de direito. Agora, neste momento em que a gente respira de novo ares democráticos, que passamos pela pandemia, que recoloca o país numa condição economicamente melhor, os trabalhadores voltam a se movimentar. Minha leitura neste momento é que, além desses 2 fatores, que é a questão da democracia e não ter a pandemia, porque também, feliz ou infelizmente, a gente teve Bolsonaro e pandemia na mesma frase, e isso foi terrível para os trabalhadores, né? Mas naquele período não era possível fazer greve, nada. A gente fazia as negociações coletivas por online. Os patrões, cada um na sua casa, e a gente também, cada um na casa, fazendo. E aí a gente gravava um áudio, e ia alguém com carro de som nas portas das fábricas para dizer para os trabalhadores como é que estava, o que estava acontecendo. Então, era muito difícil de organizar qualquer mobilização ali. Mesmo assim, teve negociação e mobilização na Eurofarma, porque a Eurofarma fez um ataque muito forte na jornada de trabalho das pessoas. E o outro ponto, que eu acho que, assim, é o que eu estava falando anteriormente, a questão do salário. As pessoas, elas não estão ligando de perder aquele emprego formal, que ganha pouco, para ir para um informal, que ela vai ganhar pouco do mesmo jeito, mas ela não vai ter aquela pressão do chefe na cabeça dela. Ela não tem aquele cara ali chicoteando. Eu fui na convenção, não, na conferência dos bancários na sexta-feira, na abertura da conferência dos bancários e bancárias na sexta-feira, e a principal discussão deles vai em relação à saúde dos trabalhadores bancários. Porque antes, se na década de 80, 90 eles adoeciam por ler, agora eles estão adoecendo mentalmente.
porque a pressão é tão grande por meta, por cumprimento de meta, por atendimento a público, por não sei o quê, que eles estão adoecendo mentalmente. Até dirigente sindical da pane. Então, por conta desse processo eles jogaram demais, chegou no limite da força de trabalho, de exploração da força de trabalho ali nos locais de trabalho. Aonde dá um alívio? Esse alívio parcial no comércio, porque eles também cobram muito meta, mas as pessoas são mais livres, conversam com o público e não sei o quê. E, desculpa, o que eu vou falar aqui vai ser um horror, o professor vai ficar decepcionado, mas é o que eu vejo por aí, o pessoal que trabalha em aplicativo. A principal, se você perguntar, vocês andam de Uber? Quem aqui anda de Uber? Vocês conversam com o Uber, com o motorista? Eu sou daquela do meme lá, que eu saio de casa chorando que eu não vou falar com o motorista. Vamos, Sou dessa. Eu. Então, vou conversando com o cara. E quando ele é mais velho, ele tem uma leitura um pouco mais assim, eu queria mais segurança, eu queria um pouco mais de proteção. Quando ele é mais jovem, ele tem meta também. Ele quer fazer 300, 400 reais por dia, quer ganhar 3 mil por semana, por mês, não sei o quê, para ele poder sobreviver. E ele faz aquela meta, é ele que faz, não é a Uber que diz para ele fazer. E ele vai fazer o horário dele, o jeito dele, para ganhar. Ele ou ela, mas a grande maioria são homens, né? Então, foi uma coisa que aconteceu, o capitalismo levou para isso. À medida que eles vão trazendo tecnologia, a tecnologia vai levar para isso. Para as pessoas, ao mesmo tempo que ela precisa do emprego, porque a gente não tem como sobreviver, ela vai procurar esse emprego como sempre foi, aquele que mais lhe deixa livre, mais lhe agradar. Não sei se eu respondi. Precisa de mais algum detalhe? Alguém quer dizer? Se você puder falar um pouquinho também das principais pautas de reivindicação da categoria, como que tem sido as negociações com o patronal? Neste momento, as nossas principais pautas, a gente está numa mesa de negociação que a gente chama de grupo de trabalho. Já fazem uns 4 anos que a gente faz uma negociação somente econômica na database dos químicos, que é o maior grupo de trabalhadores. E aí a gente colocou que a gente institui um grupo de trabalho permanente, de negociação permanente. Um baita avanço, porque faz anos que a gente pede isso com o setor patronal e eles não tinham interesse, agora eles também têm interesse. E, inacreditavelmente, as nossas 2 principais cláusulas são relativas a assédio. As 2 principais cláusulas são relativas a assédio, porque a gente está tendo como cláusula nova. Porque mudou o papel da CIPA, né? Agora ela é CIPA, esqueci o nome, CIPA alguma coisa. E ela vai discutir a questão do assédio. E então nós queremos formar os cipeiros e nós queremos que as empresas reconheçam a questão do assédio, o assédio moral, e o adoecimento que o assédio moral está trazendo para os trabalhadores. Então a nossa principal cláusula é essa, nessas cláusulas novas que a gente está colocando, porque tem uma consolidação também da convenção coletiva. A nossa convenção coletiva, a base dela é mais ou menos de 1970, sabe? O piso da categoria, auxílio adicional noturno, hora extra, porque é tudo diferenciado do que está na CLT. Proteção do trabalho das mulheres, eu fui ver o ano passado, a primeira vez que aparece proteção do trabalho das mulheres, ou licença maternidade e estabilidade no retorno, foi em 73. 73 já apareceu num dissídio coletivo, porque naquela época não tinha negociação coletiva. Então, num dissídio coletivo apareceu a questão da estabilidade pós-retorno da licença maternidade. Aí vai mudando, vai aumentando ali. O que mais está ali naquela base? A questão da proteção das máquinas, fornecimento de uniforme, que era uma coisa que antigamente as empresas exigiam muito. Então, as principais cláusulas, que é a estrutura da convenção coletiva, elas existem desde 70 a 75. Aí depois foi colocando mais coisas. Tem uma cláusula lá que a gente fala de introdução de novas tecnologias. Essa já é da década de 90. Tem outra cláusula que a gente fala de demissão coletiva, também é da década de 90. Porque naquele outro tempo, eles estavam contratando, não estavam demitindo coletivamente. As empresas faziam planos de participação lá nas empresas
a Gelita tinha de ações das empresas, eles tinham assiduidade, tinham quinquênio, porque como tinha muito emprego, os trabalhadores acabavam saindo daqueles empregos e procurando outros, certo? E aí as empresas, para reter aquela força de trabalho, ela oferecia benefícios. Mas isso foi acabando e na década de 90, com a introdução de novas tecnologias, acabou tendo demissões coletivas. Então, aí foram entrando outras, aí nanotecnologia, proteção para os trabalhadores, as empresas devem informar os seus trabalhadores quando estiverem usando nanotecnologia, os impactos que vai acontecer. Então, conforme foi também acontecendo e evoluindo, a gente também foi introduzindo mais cláusulas na convenção. Em 73, 75, tinham 23 a 25 cláusulas. Hoje a gente tem 86 cláusulas na convenção coletiva. Entendeu? Então a base foi ali e a gente só foi avançando. Agora, o que nós estamos querendo discutir bastante forte é esse aspecto do assédio, porque eles estão adoecendo e jogando as pessoas. A gente está chamando do limbo previdenciário, que vocês que são advogados aí vão, no seu direito vai saber, é aquele período em que o trabalhador, o INSS não quer o trabalhador, diz que ele está apto para trabalhar, o médico da empresa diz que ele não está apto, e fica esse jogo de empurra, e nesse período a pessoa não tem nenhum auxílio. Então, a gente está discutindo uma proteção bem básica para as pessoas, a gente nem está discutindo um avanço maior na convenção. Já da parte dos patrões, o que eles querem discutir? Eles querem discutir jornada de trabalho, para marcação de jornada de trabalho por ponto, esse ponto por exceção. Eles querem discutir que os trabalhadores têm que avisar quando estiverem na época da aposentadoria. A gente tem uma cláusula de proteção para os trabalhadores em via de aposentadoria. E sempre dá uma polêmica em relação a isso. Eles estão dizendo que agora o trabalhador ou a trabalhadora tem que avisar, e se estiver dentro da regra e a pessoa optar por continuar trabalhando, eles podem demitir sem nenhuma proteção. E se eles demitirem alguém que esteja dentro da cláusula, eles querem indenizar. Você tem 10 salários, 12 salários para receber? Calcula lá 12 salários, paga na rescisão e tchau. Não quer nenhum vínculo, não quer que aquela pessoa tenha estabilidade, não quer que ela fique trabalhando, nada. Então são discussões que ainda estão no âmbito da convenção coletiva, a gente não tem nada inovador, só que eles querem resolver os problemas deles do que eles têm de problemas jurídicos, que quando eles pegam um advogado ou um juiz que vai entender em favor dos trabalhadores, e nós queremos que eles façam treinamento, que eles contratem pessoas, que eles façam algum tipo de ação em que diminua o assédio moral nas empresas, essa pressão, porque senão daqui a pouco a gente já tem um monte de gente meio assim por causa da pandemia, né? Quem não passou pela pandemia não surtou, né? Não viveu. Então já estamos meio surtados por causa da pandemia. A gente está correndo contra o tempo, sabe Deus para quê? E ainda chegar no local de trabalho. Aquela pressão, nós vamos ter uma sociedade muito doente que não tem ninguém que os acolha, que nos acolha, por conta de que o INSS não tem a previdência, não tem também esse espaço. Então nossas cláusulas estão nisso. Discussão de redução de jornada de trabalho. Vejam, eles querem fazer ponto por exceção porque a gente entende que o ponto por exceção deixa o trabalhador, a trabalhadora vulnerável, porque não vai ter o controle da jornada. E nós estamos querendo discutir redução de jornada de trabalho. Lá o container, ou o bag, ou sei lá como é que eles chamam, cheio de produtos.